Olá, tudo bem? Vamos fazer nosso culto hoje, né? Em casa. E assim nós estamos seguindo as recomendações do governo, do Ministério da Saúde. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Vou falar para você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13, de verso 1 e 2. Romanos 13. E o que eu vou falar hoje é sobre nós submetermos às autoridades como uma obediência a Deus. Amém? Vamos lá? Que Deus nos abençoe, abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos ver. Diz a palavra assim, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se pondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. E não é exatamente o que está acontecendo hoje. As autoridades hoje, por causa dessa pandemia mundial, estão nos mandando ficar aonde? Em casa. E infelizmente a gente vê praias cheias, vê supermercados cheios, e as pessoas ainda não entenderam o que é. A gente tem visto até, infelizmente, algumas críticas, agora parou um pouquinho, né, porque começaram a ter noção do que é, mas assim, vai fechar a igreja, Deus não cura? E a gente sabe que não é assim. A Bíblia nos prevê a epidemia. E vários pontos da Bíblia nos prevê para ficarmos em casa. Olha o que Pedro nos fala em sua primeira carta, no capítulo 2, versos 13 e 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por eles enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Infelizmente, nós estamos hoje em dia desobedecendo as autoridades governamentais. E este culto também vem para trazer a consciência para nós. Quando o Ministério da Saúde, quando o governo vem e diz, fiquem em casa, é em casa que você tem que ficar. E quando a palavra diz que a desobediência sobre isso trazem condenação sobre si mesmo, nós temos dois tipos aí de condenação. A condenação é de Deus, porque Deus está dizendo que você está carregando para si o quê? A oposição a Ele. E eu acho que não é sábio nem prudente nós nos opormos a Deus. Nem agora, neste momento e nem nunca. E quando diz também aqui, trazer condenação sobre si mesmo, você pode até adquirir uma condenação de morte. Porque se você pegar esse vírus e todo mundo pegar, nem leito suficiente nós teremos para todo mundo. Então é a hora de nós termos a consciência do que nós estamos vivendo. E é bíblico. Tem alguns casos na Bíblia de obediência. Noé obedeceu a Deus. Deus avisou do dilúvio e ele ficou dentro da arca e foi salvo. José, quando Deus falou dos tempos de fome, que seriam os anos de fome das vacas magras, José fez o estoque de comida. Ele obedeceu. José e Maria, quando soube que Herodes queria matar Jesus, eles também fugiram. Ou seja, eles obedeceram a Deus. Você tem que obedecer neste momento a Deus. Ah, mas eu não concordo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é uma coisa de concordar ou não. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspiradas por Deus. E ela não está aí
para te agradar. A palavra de Deus vem para te salvar. Ou você segue ou você não segue. E é muito sério isso. Aproveite esse seu tempo de reclusão agora e seja você a igreja. Volte a ler a Bíblia, você que parou um dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Muita gente hoje está com tempo sobrando e não sabe nem o que fazer com esse próprio tempo. É preciso nós termos obediência, submissão e sabedoria. E eu vou repetir, neste tempo difícil, nós precisamos ter obediência, submissão e sabedoria. Para ter obediência, não é difícil entender, é só colocar em prática. Existem regras, decretos, leis, basta você ler e colocar em prática. Está fechado todo o comércio até 15/4. Não adianta você abrir o teu comércio, não é verdade? Então não é tão difícil ter essa obediência. É mais colocar em prática. Submissão será uma palavra um pouquinho mais difícil de você ter. E essa submissão que eu estou dizendo aqui, nesta pregação, é nós nos submetermos às autoridades. Se a autoridade manda você não sair, você não vai sair. Esta é a submissão. É difícil, né? Porque a gente tem muito aquilo, não manda em mim, ou não vai dar nada, não vai acontecer nada. Cuidado, tenha submissão. E a sabedoria? Aí esta sim, já é um pouquinho mais difícil. Porque aparecem várias situações nas quais será preciso nós tomarmos decisão. E muitas vezes vai ficar aquela dúvida: faço ou não faço? O que devo fazer? Por isso que Salomão pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E agradou a Deus. E Deus falou para Salomão: como você só me pediu sabedoria, eu te darei as demais coisas. Então, quando você está no momento de decisão, o que eu faço, o que eu não faço? Sabe o que você tem que fazer? Ora a Deus. Ora a Deus para que Ele te dê a sabedoria e esteja com você na sua tomada de decisão. Daqui para frente será um tempo difícil na economia, no dia a dia, e é um tempo que nós temos que fazer a nossa parte, temos que ter compaixão das pessoas. Segure os teus empregados até o máximo que você puder, dá férias, de repente depois, um pouco para frente, paga metade do salário. Peça a Deus para te dar sabedoria, como nós vamos nos levantar dessa situação. E falando em Salomão, que pediu sabedoria, Provérbios de Salomão nos diz assim, 27:12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Numa tradução da linguagem moderna diz assim, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai à frente e acaba mal. Você percebe que não só nós temos que atender às autoridades, mas como nós temos que ter prudência e sabermos a hora de nós nos escondermos, de saber a hora de nós ficarmos quietinho. É muito importante que você tenha essa consciência. A pessoa insensata, ela vai à frente, ela não escuta e ela se dá mal. Vamos ter sabedoria neste momento. Ore a Deus. Peça para Ele derramar da sua misericórdia. Quando Salomão está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, olha, quando você estiver mediante o perigo, ora a Deus, clama, obedece, se esconde do mal e deixa Deus agir. E não segue em frente pelas suas próprias pernas. No começo da Páscoa, Deus mandou que se fosse ungido as portas com sangue, porque naquele dia o anjo da morte passaria, e a casa que estava marcada com sangue não seria atingido pelo anjo da morte. Deixa eu te falar uma coisa,
Se na tua casa tem Deus, Deus à frente, Deus acampa um anjo na porta, e a enfermidade não entrará na sua casa em nome de Jesus. Se você tiver um óleo, unja as portas da sua casa. E não é como misticismo, unja, porque a palavra diz que o óleo quebra todo o jugo do maligno. E diz, consagra a tua casa a ti. Se você ainda não fez, essa é a hora. Fala, esta casa, esta família que aqui reside, é de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma epidemia, nenhuma doença me pegará, nos acometerá aqui, dentro de casa, jamais. Porque esta casa tem um Pai, esta casa tem um Rei, esta casa é de Jesus Cristo de Nazaré. Faça a sua parte, fique em casa, mas declare para que o mundo espiritual saiba que você é de Jesus Cristo de Nazaré. Chegou a hora de você assumir perante a Deus e perante a todos quem é o teu Pai, quem é o teu único Senhor e Salvador. Declare isso em voz alta. Está em Romanos capítulo 10, verso 10. Se confessares com a tua boca e o teu coração, você será salvo. Todo dia ora, fala, Senhor, eu sou teu filho. Porque a tua palavra diz que eu e a minha casa seremos salvos. E não há enfermidade que vai atingir. Olha a Deus, tenha fé, creia, não deixe o medo entrar. Tenha fé, porque quando o medo entra na sua vida, vai entrar o pavor. E aí você não consegue mais pensar, você não consegue orar, ter a Deus. Você começa a chorar, você começa a se desesperar e com certeza você vai errar e vai piorar a tua situação. E se não for pela saúde, para você sair, vai ser pelo teu emocional. E a maior doença nossa começa a desenvolver aqui, ó, é no nosso emocional. E a palavra de Deus diz que a paz, em Filipenses 4, a partir do verso 6, que você apresente as suas súplicas apresente sua petição, mediante súplicas e orações. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará sobre vós. Se esconde do mal, deixa Deus agir. Mas como assim, pastor? Me dá um exemplo. Claro que eu dou. O que nós estamos vivendo e falando hoje não é o maior exemplo? As autoridades nos mandaram não sair de casa. Aí você não tem obediência e sai. E ainda faz pior. É insensato e vai em aglomerações e diz, sou ungido por Deus, nada vai me acontecer, nada vai me paralisar, porque Deus não me paralisou. Deixa eu te falar, você até um ungido você é, mas você é um imprudente. Não adianta eu ir num foco de infecção e falar, eu sou ungido por Deus, nada vai me atingir, que você vai ser atingido. E depende da tua saúde, depende da sua idade, você virá a ter um óbito. Ser ungido por Deus não significa que você está imune a tudo. Significa que Deus cuida de você e estará com você nos momentos difíceis. Mas se fosse assim, todos os crentes, todos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, todos os ungidos de Deus, não pegariam gripe, resfriado, não teriam câncer, não teriam nenhuma enfermidade. Você não pode se contradizer. Nós teremos as enfermidades, mas nós sabemos que Deus é conosco e que Ele é o médico do médico e que cuidará das enfermidades. Agora, Deus não mandou você ir para o foco de infecção porque você é ungido. Pelo contrário, Deus mandou você se submeter à autoridade e a autoridade falou para você, fique em casa. Gente, eu tenho frisado bastante isso no culto de hoje. É para que você que está em casa, escutando essa palavra, se conscientize de uma vez por todas. É muito sério. E venha a conscientizar o teu próximo. Se você souber de alguém que está saindo, não estou dizendo aqueles casos que não tem como, que tem que trabalhar, que o patrão não dispensou, que não dá para fazer um home office, eu não estou falando disso. Os médicos, que Deus os abençoe, os enfermeiros, eles precisam e estão no foco. Esses precisam, sabe do quê? Da nossa oração, da nossa cobertura espiritual sobre a vida deles. Coloque os médicos que você não conhece nas suas orações diárias, os enfermeiros, as enfermeiras.
todo o pessoal que está aí para combater essa epidemia, que está largando os filhos, largando esposa, marido, e que muitas vezes só Deus sabe como é que ele entrou naquele carro dele ou na condução e foi trabalhar. E eu tenho pensado nisso e isso tem doído meu coração. A pessoa olha para trás e fala: Senhor, que eu não seja contaminado. Que ele volte para casa e ele tem medo de contaminar a família. Na Itália, esses dias aí eu soube, foi noticiado que 17 médicos veio a falecer. Então, não se exponha. Deixa se expor só quem realmente necessita de exposição. É muito sério isso. Mas ore pelos médicos. Se você nunca orou por eles, é chegada a hora. Ore agora. Ore por aqueles que têm que sair de casa. É preciso você ter fé neste momento e não se desesperar. Deus não falou que estaria conosco até a consumação dos tempos? Deus não disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo? Nós estamos passando por um momento de aflição, mas eu estou te pedindo, tenha bom ânimo. Ele não venceu o mundo? O que está te afligindo mais do que deveria? É momento de ter fé. Creia em Deus. É preciso ter fé para não sucumbir. Acredite. Cada um que tiver a sua fé e entrar em oração. A palavra diz que Deus escutou a oração de uma nação. Deus escutou o povo hebreu. A palavra diz: se você verdadeiramente se arrepender dos teus pecados e buscar a minha face, eu te escutarei. É hora de você se arrepender. É hora de você pedir perdão. É hora de você buscar a face de Deus e pedir para Ele entrar com a providência. É chegada a hora. Não é mais para amanhã. É hoje. É hoje. E aí você vai dizer para mim: mas você não viu o que está acontecendo aí, pastor? Não leu o jornal, não viu a internet? Claro que eu vi. Mas eu confio em um Deus que diz assim, ó: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu confio num Deus que diz assim, ó: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mantenha a tua calma, mantenha a tua paz, nada te faltará. É neste Deus que eu acredito, e por isso que eu estou aqui em casa hoje, calmo. E vou fazer mais lives curtas, não só culto, na semana, para a gente falar desse amor de Deus, para trazer a paz no nosso coração. E eu queria, para nós finalizarmos, dar uma passagem muito conhecida. Quando Jesus está num barco, e ele está dormindo, e vem uma tempestade. E a palavra diz que é uma tempestade violenta, com ondas que estavam inundando o barco. E ele foi acordado pelos discípulos. E ele diz assim, ó: por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados e falaram assim: quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Deixa eu te falar, quem é este homem? Este homem é Jesus Cristo de Nazaré. Este homem é o Deus que eu acredito que vai nos livrar da enfermidade. É este daí que eu reconheci na minha vida como o único Senhor e Salvador. E é este que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você imagina quando a palavra diz que eles estavam numa embarcação, num barco, e as ondas, tem algumas traduções bíblicas que diz que as ondas cobriam este barco. Aqui diz que a tempestade era tão violenta e a água já estava entrando, as ondas que inundavam o barco. Deixa eu te falar uma coisa: o que é uma epidemia para Deus? Só que agora é a hora de nós clamarmos para essa epidemia encerrar. Você imagina as ondas entrando no barco, os discípulos desesperados, ele levantou, ele estava dormindo, era Deus em carne, como homem,
Simplesmente ele falou assim: aquieta. Deu ordem ao vento, à tempestade, e ela parou. Deus é capaz de dar ordem à epidemia. Vamos orar para isso. Vamos pedir para a intercessão dele. A Bíblia diz que teria uma grande epidemia. É hora de nós colocarmos em prática o que significa religião, que vem do latim religare, que é a nossa ligação com Deus. Eu creio é neste Deus que dá ordem à tempestade cessar. Este Deus que vai acalmar o teu coração. É este Deus que eu profetizo que vai entrar na sua casa hoje, que o Espírito Santo vai entrar na sua casa hoje, que vai acalmar o teu coração. Se você tiver um ente que está com coronavírus, que está em casa, que está em quarentena, que Deus vai entrando com a providência e vai trazendo a cura, que não deixe que o Espírito da morte venha levá-lo. Tenha fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia em voz alta para você escutar. Tenha fé e, acima de tudo, tenha calma. Eu creio e declaro na tua vida, eu profetizo e declaro a vitória na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.